Existem mais de 40 trabalhos publicados em revistas indexadas no PubMed e mais de 4 editoriais em revistas de primeira linha, também indexadas no PubMed, publicadas nos últimos 8 anos para mostrar a importância que esse teste está tendo no manuseio da doença. É importante que se tenha a conceituação do teste. O teste é um teste de stress, ele não tem dado positivo ou negativo, ele simplesmente estressa um sistema, como ocorre quando você faz testes cardiológicos na esteira ou teste de glucose para diabetes. Ele é um teste que verifica a estabilidade ou a homeostase do sistema pressórico do olho. Ora, todos nós sabemos que a pressão é o fator mais importante na progressão da doença e o único que pode ser mudado, mas infelizmente é um dos menos estudados. E a prova de sobrecarga hídrica vai mostrar, como vou no decorrer dessa apresentação, evidenciar que ele é capaz de detectar as instabilidades que ocorrem associadas a picos de pressão, que são as principais causas da lesão glaucomatosa. Enquanto existem alguns debates que eu vou passar a apresentar sobre o pico de pressão, é importante que se saiba que não existe debate nenhum, porque existe um consenso mundial que a medida isolada da pressão intraocular, como é feita em 95% pelos colegas, ela não serve para quase nada, pois é imprecisa e não reflete o comportamento pressórico do indivíduo. Então, esse primeiro estudo que eu gostaria de chamar a atenção é que o pico da prova de sobrecarga hídrica corresponde e está de acordo, ou seja, é semelhante ao pico que ocorre caso se meça a pressão das 7 da manhã às 5 da tarde. E isso existe pelo menos 3 trabalhos, o Vasconcelos de Moraes, o nosso e o do Kumar. Quer dizer, são 3 trabalhos de autores diferentes chegando à mesma conclusão. Um outro aspecto importante é que para o teste ter valor, ele tem que ter um significado clínico, além de corresponder ao pico de pressão que ocorre durante o dia. E nós fizemos um trabalho mostrando que o pico da prova d'água é mais alto em pacientes que têm no olho que tem maior lesão glaucomatosa do que seu olho contralateral, que tem menos lesão glaucomatosa, a despeito de apresentar a mesma pressão isolada. Ou, em outras palavras, o pico da prova de sobrecarga hídrica associa-se, quando mais alto, aonde tem mais lesão. E isso tem uma importância clínica muito importante. Esse trabalho, inicialmente feito por nós em 2005, foi confirmado por outros autores, inclusive o grupo de Constas da Grécia. Portanto, mais de um trabalho mostrando que isso é uma verdade científica. Também esse teste tem sido usado para verificar a eficácia do tratamento clínico. Por exemplo, vários trabalhos têm utilizado esse teste para verificar a patência das cirurgias filtrantes, pois muitas vezes nós vemos uma vesícula que aparentemente está funcionando bem num paciente operado de glaucoma, no entanto, quando se testa se ela está drenando bem, ela não está. E isso foi feito pelo Medeiros, pela Dani Schmeier, pelo Shen Lu e pela Guedes, todos mostrando a mesma coisa. Fica difícil refutar a importância desse teste nessa particularidade. Um fato extremamente importante, e nós da USP fomos os pioneiros em fazê-lo, foi verificar a eficácia de drogas, porque muitas medicações usadas para causar hipotensão ocular no glaucoma, que aparentemente baixam a pressão de forma semelhante, na realidade elas têm comportamento diverso quando se verifica o pico de pressão, ou seja, algumas drogas têm maior habilidade de evitar o pico do que outras drogas, embora baixem a pressão da mesma forma. Esse primeiro trabalho foi feito num grupo multicêntrico randomizado na América Latina, criado pela Sociedade Latino-Americana de Glaucoma e publicado em 2004, que mostrou que apesar da combinação fixa de dorzolamida e timolol baixarem a pressão de forma igual ao latanoprost, o latanoprost foi muito superior em reduzir o pico pressórico do que a combinação fixa, mostrando que em situações que ocorrem durante o dia de estresse, com subida de pressão, uma droga é melhor que a outra.
Isso foi confirmado também por vários outros autores, e o que eu gostaria de chamar a atenção é pelo Verdrunho, da Itália, que fez um estudo mais amplo que nós, em 2005, e ele mostra que confirma o que nós achamos, mas ele mostra um dado mais importante, que é muito importante na atualidade. Ele mostra que apesar da timolol e da brimonidina abaixarem a pressão de forma semelhante e manterem essa pressão baixa de forma semelhante, o timolol baixou muito menos o pico. A brimonidina baixou 3,5 milímetros a mais o pico que o timolol. E isso, então, tem uma implicação importante. Primeiro, mostrando e confirmando que drogas que agem no outflow, no escoamento, são capazes de evitar o pico pressórico melhores que drogas que agem na produção de aquoso. E por que a importância desse trabalho publicado em 2005 pelo Verdrunho nos momentos atuais? Porque o Logitis, glaucoma normotensivo, mostrou que apesar da pressão ser igual no grupo tratado pela brimonidina e pelo timolol, quando seguiu-se a evolução pelo campo visual, a brimonidina foi muito superior a evitar a progressão do que o timolol. Provavelmente porque a brimonidina corta muito melhor o pico e 3,5 milímetros de redução do pico é extremamente importante na progressão, pois 1 milímetro corresponde a 10% de progressão. Adicionalmente, pode-se haver também a neuroproteção, como aventada por alguns colegas. Outros estudos foram feitos, e são numerosos os estudos para verificar a eficácia de drogas por vários outros autores, como comparação de bimatoprost com Chalacon e outras com Bigan com Cozopt. Mas um estudo que eu gostaria de chamar a atenção é esse que nós publicamos recentemente, o nosso grupo na USP, comparando ou utilizando o prova de sobrecarga hídrica para verificar o pico pressórico. É natural que se espere que quando um órgão começa a falhar, um sistema de drenagem começa a falhar, que a primeira evidência de falha ocorra em situações de estresse. O meu coração vai mostrar insuficiência quando eu for correr na rua e não quando eu estou andando. Então é nisso que se baseia o teste de estresse. Então nós verificamos que em pacientes que estavam sendo seguidos por vários anos usando latanoprost e outras drogas, com o passar do tempo, a despeito da pressão basal isolada ser semelhante, o pico de pressão aumentou 6 milímetros. Em pacientes que precisavam pressões de 14, 13, o pico de pressão chegava a 21, 22. Nós substituímos o latanoprost pelo bimatoprost e tivemos uma redução de 5,5 milímetros no pico. Isso é extremamente importante, porque esses pacientes já estavam com 3 medicações e provavelmente iriam para a cirurgia. Isso foi evitado e, consequentemente, as complicações da cirurgia, simplesmente trocando uma droga por outra. E isso ocorreu em 70% dos casos, sendo que 30% o pico foi reduzido acima de 30%. Então, eu acho que esse teste mostrou que se nós seguirmos os pacientes utilizando-o, nós vamos detectar a perda inicial da eficácia de drogas ou do tratamento antes que ocorra a lesão do campo visual ou progressão do campo visual. Alguns colegas sugerem que não existem trabalhos mostrando que esse teste pode prever o pico pressórico. Eu gostaria de citar 3 trabalhos. Um primeiro, que seria um misto de retrospectivo e prospectivo, publicado por nós em 2005, que mostrou que o pico de pressão do paciente submetido à prova de sobrecarga hídrica correspondia aos pacientes que mais progrediam. Então, quanto mais alto o pico, mais os pacientes progrediam, comparado com os que não progrediam. Um exemplo disso é que, por exemplo, o pico de pressão acima de 21 ocorreu em 25% dos pacientes que progrediram e apenas 4% dos pacientes que não progrediram. Trabalho prospectivo com mais de 5.000 pacientes, feito pelo Armali, mostrou que o pico pressórico da prova de sobrecarga hídrica era um fator importante no desenvolvimento da lesão. E esse é um trabalho prospectivo. Um segundo trabalho prospectivo, puramente prospectivo, foi o trabalho de Yoshikawa,
que mostrou que em 57 pacientes com glaucoma normotensivo, o parâmetro mais importante para prever a progressão foi o pico da prova de sobrecarga hídrica. São com 3 trabalhos feitos em épocas diferentes, com populações diferentes, mostrando a correlação ou a associação entre o pico pressórico fora da pressão-alvo e a progressão da doença. Mas faltava ainda um dado fundamental para validar o teste. É a reprodutibilidade do pico. Porque se ele não é reprodutível, eu não posso utilizá-lo em comparações longitudinais. E 2 trabalhos mostraram isso. O de Babik em 2014 e o do Ratanak em 2013, mostrando que o pico é altamente reprodutível. Em 87% dos casos, a diferença em picos feitos em diferentes dias não é maior que 2 milímetros de mercúrio. Eu gostaria de chamar a atenção entre os vários editoriais, um que me chamou a atenção pela originalidade do título e pela perspicácia do editor John Landers, publicado no Clinical and Experimental Ophthalmology do ano passado. Todos nós sabemos que o glaucoma desafia o médico, dada a grande incidência de cegueira, mesmo em pacientes tratados. E é comum se falar que o glaucoma desafia o médico. Nesse editorial, o editor coloca desafiando o glaucoma através da prova de sobrecarga hídrica, ou seja, invertendo. Agora nós que estamos desafiando o glaucoma a causar a cegueira. E a conclusão dele é que o pico é uma constante e um parâmetro crucial que independe da pressão inicial, como já mostrei várias vezes, e nos mostra a probabilidade de progressão da doença. Finalizando, eu gostaria de chamar a atenção de vocês do Consenso Mundial de Glaucoma de 2016, que eu tive o prazer de participar, com mais de 16 médicos, colegas de vários lugares do mundo, e que chegou à seguinte conclusão. Os achados na literatura sugerem que a prova de sobrecarga hídrica é capaz de detectar picos pressóricos não detectados durante as visitas no consultório. Na realidade, a prova de sobrecarga hídrica, o pico da prova de sobrecarga hídrica está associado à progressão da doença. E coloca, interessantemente, entre os olhos que progrediram, 25% apresentaram picos acima de 21 milímetros de mercúrio durante o teste, contra apenas 4,2% do grupo que ficou estável. Segunda conclusão, novamente, ele começa com a palavra interessantemente. Interessantemente, o estudo publicado por Armali e colegas, algumas décadas atrás, mostram que a prova de sobrecarga hídrica é um importante risco para o pico da prova de sobrecarga hídrica é um importante risco na progressão da doença. E ele estudou mais de 5.000 pessoas. E o terceiro parágrafo que ele coloca nessa conclusão é, interessantemente, em pacientes normotensivos, em 57 pacientes com glaucoma normotensível seguidos por 3 a 7 anos, Yoshitaka e colaboradores mostraram que o pico da prova de sobrecarga hídrica é o fator mais importante na progressão da doença, principalmente quando esse pico atinge valores maiores que 21 milímetros de mercúrio, exatamente o mesmo valor que nós encontramos quando publicamos o nosso estudo. É importante que se diga que esse teste serve como stress test, essa é a conclusão deles, e investiga a habilidade do sistema de drenagem do olho de controlar suas pressões durante o dia. Existe uma excelente correlação entre o pico da prova de sobrecarga hídrica e o pico que não se detecta normalmente durante o dia, mas que ele existe, e dado o fato que ele pode ser feito de forma prática e rápida, ele pode servir como um indicador do controle da pressão intraocular. E dizer que existe uma tendência a se acreditar apenas em estudos prospectivos, randomizados, multicêntricos. Eu acho que isso deve ser tomado com cautela, tendo em vista que menos de 1% do conhecimento médico se baseia em trabalhos multicêntricos, randomizados, prospectivos. Além do mais, em oftalmologia, especificamente em glaucoma, alguns trabalhos multicêntricos prospectivos randomizados mostram falhas importantes. O Oates, por exemplo, é um deles,
que 36% dos pacientes, a primeira coisa que surgiu na conversão de hipertensão ocular para glaucoma foi a mudança de campo visual. E nós sabemos que isso não é verdade. Ou seja, em um survey que nós fizemos entre os maiores especialistas de nervo óptico, nenhum autor confere com os dados apresentados no outro, porque a doença não aparece pelo campo visual, em primeiro lugar, em 98%. Já o Early Glaucoma Manifest Treatment Study, que é um dos mais citados, também cometeu um erro crasso, de que no estudo a progressão da doença é lenta, e daí vem o conceito de progressão lenta. Em pacientes não tratados, a progressão era 0,6 decibéis por ano. Contudo, em estudos na vida prática, a progressão em pacientes tratados era superior a 1 decibel. Isso Hanson já havia mostrado, que estudos prospectivos não representam o que ocorre no dia a dia e podem levar a conclusões erradas e ao mesmo tempo trágicas, como ocorreu no grupo de Malmo, que 42% dos pacientes ficaram cegos em 7 a 10 anos de segmento de um olho e 16% dos 2 olhos. Novamente, muito obrigado, um abraço a todos vocês e agradeço a Allergan novamente pela oportunidade.